Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na noite de sábado, são 11 da noite, dia 5, sabadão, friadão. Hoje foi um dia, sei lá, em que a maior parte dos favoritos ganharam, ao mesmo tempo foi um dia estranho, não sei como é que foi por aí, aqui nós acabamos mais ou menos no 0-0. Arrancamos muito bem o dia, até ali à meia da tarde, depois destes últimos dois jogos, não foram muito bons para nós. Falo no Telegram. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O Arsenal ganhou, o Liverpool ganhou, o City ganhou, o West Ham em casa ganhou, o Real Madrid ganhou, o Inter ganhou, o Sporting ganhou, o PSV ganhou mesmo a jogar com mais um jogador, o próprio Colónia venceu de manhã. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, basicamente, os favoritos foram ganhando todos. A Atalanta venceu também. Os favoritos foram vencendo todos. Qual é que é aqui a diferença? Ou o que eu quero dizer com o ser um bocadinho estranho? Nós já vamos falar aí dos prognósticos, mas o que eu quero dizer em relação ao que foi um bocadinho estranho. Estou a falar de, por exemplo, o Arsenal ter ficado a 0 na primeira parte. Há aqui um jogo, o Leverkusen a ganhar 2-0 aos 10 minutos ou algo do género. Deixa-me só, aos 8 minutos a ganhar 2-0, deixa-se empatar na segunda parte e não consegue virar, não consegue marcar o golo da vitória. O São Paulo leva 3 batatas em casa. O Sporting foi a Resvés Camtorico também para vencer na primeira parte. Só houve golos na primeira parte no jogo do PSV. Este vermelho aqui não ajudou. E mais coisa. E o jogo do Las Palmas. Nós conseguimos ir buscar um green ao Las Palmas na race 9. Até se eram 11, ou se não estou em erro. 11 exatamente. Mas aqui o Las Palmas não marcaram um golo com mais dois jogadores desde os 56 minutos. Foi mais ou menos tudo, mais ou menos na mesma altura. O Iago Aspas reclamou, levou amarelo, continuou a reclamar, levou o segundo na sequência do vermelho do Moriba, do Ilaix Moriba. Daí eu dizer que foi um dia um bocadinho estranho. Em relação aos prognósticos, foi mais ou menos over 2,5 no Colónia, ficou 2-0. Apenas Leverkusen a marcar nas duas partes não marcou. Under 5,5 gol no Leverkusen que ele veio. O over 2,5 que nós falamos como... A nível de press correu muito bem, porque o over 2,5 que nós falamos como aposta simples no Union Berlin veio, no Union Berlin Dortmund veio. Veio a vitória do Liverpool também 1,51. O Arsenal não marcou nas duas partes. O City marcou nas duas partes, que eu também vos falei que era de uma aposta simples pré-live a 1,73. Veio também o over 2,5 no West Ham Ipswich a 1,71, que eu também vos falei que era a aposta pré-live. Não veio a outra aposta pré-live que eu vos falei no ambas marcam o Moreirense Santa Clara, e ainda assim fomos buscar no Telegram o over limite, fomos buscar ali o gol do Moreirense, e o Sporting a marcar nas duas partes marcou a 1,57. Portanto é o que eu estou a dizer em relação ao dia. Foi um dia estranho porque os favoritos venceram todos, mas ao mesmo tempo foi assim um bocadinho confuso. Mas pronto, sábado já foi. Vamos olhar agora para este domingo. Selecionei aqui 9 jogos. Perfectly balanced, that it should, porque temos Bundesliga, 3 jogos da Bundesliga. Não, por acaso não, caraças. Temos 2 jogos da Bundesliga, La Liga, 3 da Prem e 3 do Tugão. Avançamos aqui para os jogos da Premier League, aliás, da Bundesliga. Temos um Frankfurt contra a equipa do Bayern de Munique. Primeiro contra segundo classificado, Frankfurt a 5,20, Bayern a 1,53. Over 2,5, 1,36. Ambas marcam 1,46. A nível estatístico, o Frankfurt tem apenas uma derrota. Foi na primeira jornada do campeonato onde não marcou. Depois disso, marcou em todos os jogos, mas, porém, apenas não sofreu contra a equipa do Mönchengladbach jogando em casa. Olhando aqui para o Bayern de Munique, tem apenas um empate na Bundesliga, em casa, em Munique, contra o Leverkusen, um jogo em que podia ter vencido, e perdeu contra o Aston Villa fora. Portanto, podemos dizer que o Bayern vem de 2 jogos sem vencer. Em relação ao que nós temos aqui no mercado, temos um Bayern de Munique com um ligeiro favoritismo, com bastante favoritismo, 1,53. Temos um Frankfurt a 5,20. Eu aqui se calhar não desgosto de nada deste ambas marcam 1,46. A equipa do Bayern também tem alguns golos sofridos na Bundesliga. Sofreu contra o Wolfsburg, contra o Kiel, contra o Zagreb, não na Bundesliga, mas contra o Zagreb. Sofreu também contra o Leverkusen e sofreu agora contra o Aston Villa, um golaço do João Duran. Portanto, aqui eu falaria-vos se calhar apenas no ambas marcam 1,46. Se vocês quiserem juntar aqui o ambas marcam a 1,46 mais o over 2,5, vai dar o modo 1,66.
Se desse ali acima de 1.70, provavelmente até lançaria no Telegram. Sendo assim, deixo só o ambas marcam no jogo do Bayern Frankfurt. Em relação ao segundo jogo da Bundesliga, para mim, um dos jogos, pelo menos na teoria, mais overs do dia, não só para mim como para o mercado, porque temos o mercado a dar o over 2,5, um 24. Um 24 num over 2,5. E temos o ambas marcam 1.40 e 4. E a vitória do Stuttgart dá 1.32. O que é que eu provavelmente gosto aqui? Nós temos um Stuttgart muito goleador. Temos um Stuttgart que nos últimos 10 jogos marcou em todos os jogos. Apenas um jogo não oficial contra a equipa do Kaiserslautern. E a equipa do Hoffenheim, tirando aqui o jogo da Liga Europa contra o Dinamo de Kiev, levou 4 do Bremen, levou 2 do Union, levou 4 do Leverkusen, levou 3 do Frankfurt, levou 2 do Kiel. O que é que eu vos vou falar aqui? Que para mim tem algum valor. O Stuttgart a marcar nas duas partes a 1.57 pode ser interessante. Não desgosto, ok? Se bem que poderia estar e deveria estar um bocadinho mais alto, mas lá está. Temos um Hoffenheim, se nós viermos aqui aos standings da Bundesliga, temos um Hoffenheim com 15 golos sofridos em 5 jogos, portanto uma média de 3 golos sofridos a cada jogo. O que é que eu gosto aqui? Se fosse olhar aqui à BetBuilder, seria a vitória do Stuttgart e o Stuttgart a fazer 3 golos no jogo. Ok? Ou seja, manter aqui um bocadinho a média de golos sofridos. O Stuttgart é uma equipa que faz muito golo. O Stuttgart é uma equipa que em casa venceu por 5-1 o Dortmund, empatou por 3-3 contra a equipa do Mainz. São os dois únicos jogos em casa que o Stuttgart tem na Bundesliga. Fora de casa tem uma vitória, por exemplo, por 3-1 no Mönchengladbach e 5-0 no Preußen, a equipa da Bundesliga 2, para a DFB Pokal. Portanto, aqui o que eu vos diria provavelmente seria a vitória do Stuttgart a 1.32 e o over 2,5 a 1 ponto, que ficaria com modo 1.80 e tal. Portanto, aqui é um bocadinho difícil de buscar um valor, digamos assim, eu falaria apenas assim numa BetBuilder deste género. Em relação à La Liga, temos um Barcelona a 1.54, Deportiva 5.40, over 1,5 18. Deportivo. O Alavés a 5.40, over 1,5 18, over 2,5 58, ambas marcam 67. Se olharmos aqui às estatísticas, o Alavés vem de 2 jogos sem vencer, ou como quem diz, a perder. Arrancou até bem o campeonato, a equipa do Barcelona vem de uma sequência de muitos jogos a marcar. É uma equipa que faz muitos golos, perdeu contra o Mónaco num jogo em que ficou reduzido a 10 relativamente cedo e perdeu contra o Osasuna para o campeonato, num jogo que eu até vos alertei, onde houve muita rotação. Venceu depois em casa o Young Boys para a Champions por 5-0. Acredito que a equipa do Barcelona amanhã venha novamente com a equipa base titular. Aqui, ainda assim, tendo em conta que é jogar fora de casa, num terreno um pouco complexo, a equipa do Alavés este ano em casa ainda não perdeu, empatou com o Betis em casa, venceu Las Palmas e venceu o Sevilha, criou problemas à equipa do Real Madrid e poder ter até inclusive empatado depois de estar a perder por 3-0. Não vi o jogo do Getafe, portanto eu aqui, para fugir à vitória do Barcelona, que eu até acredito que possa vir, prefiro sem dúvida o over 2,5 no jogo do Alavés Barcelona. Em relação à Premier League, parece-me serem aqui 3 jogos para overs. Ainda assim, eu já vos disse aqui muitas vezes o que é que eu acho em relação ao Aston Villa. A ideia que eu tenho do Aston Villa é quando chegam a este tipo de jogos, e lá está, que exemplos é que nós temos aqui de jogos contra equipas grandes? Bayern, Arsenal e Dortmund. É um amigável, de barato. Bayern e Arsenal, temos 2 unders 2,5. Por exemplo, percebem o que eu estou a dizer? Isto já era uma coisa que acontecia no ano passado e este ano parece-me que está a voltar a acontecer, que é o Aston Villa, quando joga com equipas, digamos, do campeonato do Aston Villa, Everton, o Tottenham se calhar não, mas um Everton, um Fulham, West Ham, por aí fora, essas equipas, Leicester, o Wolves, são equipas que estão por aqui. É uma equipa que joga de uma maneira, quando joga contra equipas tipo Arsenal, City, United, Tottenham e por aí fora, já é um bocadinho, Liverpool, já é um bocadinho diferente, normalmente já é um bocadinho diferente. Reparem, temos o modo Aston Villa a 2,18, temos o Manchester a 3,07, o Aston Villa pode meter aqui o caixão no Ten Hag. Acredito que mesmo que o Aston Villa não perca, o 1x está a 1.37, na minha opinião é muito interessante. Temos aqui o ambas marcam 1.47, para mim é um bocadinho risky, não vale muito aqui o risco. Se olharmos aqui para o United, vem de 2 jogos da Premier League seguidos sem fazer o gol, contra o Palace e contra a equipa do Tottenham. Já teve também mais um jogo contra o Liverpool onde não marcou também, já não vence há 4 jogos. Há aqui uma tendência negativa para o lado do United, portanto eu aqui
para não ir diretamente na vitória do Aston Villa a 2-18, que para mim até pode mesmo vir a acontecer e ser um machado no caixão, o machado não, o último prego no caixão do Ten Hag, 1x do Aston Villa 1.37 parece-me bastante interessante, até acredito que amanhã esteja um bocadinho mais baixo. Em relação ao Chelsea e Nottingham Forest, só temos aqui um jogo, na minha opinião, com tendência mais over. O Chelsea tem sido uma equipa extremamente over esta temporada. O Nottingham Forest, por um lado, não. Por outro lado, o Nottingham Forest marcou em praticamente todos os jogos que fez esta temporada, menos o jogo contra o Fulham, em casa, curiosamente, na última jornada. De resto, marcou e sofreu contra o Brighton, marcou contra o Liverpool, marcou e sofreu contra o Wolves, marcou contra o Southampton, contra o Bournemouth e o empate contra o Newcastle na Carabao Cup. Aqui, Chelsea 1.50 pode ser interessante. Eu gosto desta equipa do Chelsea, muito sinceramente. Tenho gostado muito desta equipa do Chelsea, a maneira como joga, a maneira como aborda os jogos. Não me interessa se eles têm 40, 50 jogadores. Os que têm jogado, a maneira que têm jogado, para mim é uma equipa interessante. Portanto, eu aqui não inventava muito. Vitória do Chelsea a 1.50 parece-me um modo interessante. Se der para apanhar em live, a vitória melhor ainda. Em relação ao jogo que para mim será o mais over aqui da Premier League, Brighton-Tottenham, temos um Brighton a 2.89, Tottenham a 2.19, over 1.5, 1.10, over 2.5, 1.37, ou seja, não sou o único a achar que pode ser um jogo mais over, ambas marcam 1.35, e eu aqui falaria, ambas marcam over 2.5, 1.37, 1.35, para mim não são odds de valor, mas se vocês quiserem juntar alguma coisa, é algo que eu penso que tem muita possibilidade de acontecer, portanto consigo ver efetivamente aqui algum interesse nestas odds, se vocês quiserem levá-las para algum tipo de dobra ou algo do género. Por exemplo, Chelsea a vencer e o ambas marcam aqui, pode ser interessante. Em relação ao Tugão, temos um Vitória Boa Vista. Na minha opinião, a odd do Vitória está justa, está a 1.43, o Boa Vista leve tem um modo de 7.70, over 1.5, 1.28, over 2.5, 1.88, ambas marcam a 2.14, portanto é mais para a casa. Acha mais provável o Vitória ganhar por 3-0 do que haver aqui um empate a uma bola, muito possivelmente. Temos um Vitória que venceu a equipa do Celtic para a Liga Conference, empatou fora no Casa Pia, perdeu em casa contra o Porto num resultado relativamente pesado, numa exibição um bocadinho menos bem conseguida de ambas as equipas na primeira parte e do Vitória na segunda parte. O Porto na segunda parte amassou a equipa em Guimarães. Foi vencer a Braga, ou seja, o que eu quero dizer com isto são apenas 2 jogos sem marcar golos em jogos oficiais, contra a equipa do AFS e em Guimarães contra a equipa do Futebol Clube do Porto. A odd do Vitória está a 1.43, na minha opinião não é um modo com valor, é um modo justa. O que é que para mim pode ter aqui valor, tendo em conta a dificuldade que o Boa Vista costuma ter e tem tido nestes últimos jogos? O Boa Vista já não vence há 6 jogos, sofreu 2 golos, sofre há 3 jogos seguidos, não marca há 2 jogos. Temos aqui o modo Vitória a marcar nas duas partes a 2.32, parece-me ser um modo interessante para se pôr uma moedinha no pré-live. A dar aqui o Flamengo. Em relação ao Nacional contra a equipa do Benfica, aqui também não inventava muito. A vitória do Benfica está a 1.27. Acredito que possa haver uma ou outra rotação no 11 do Benfica, dado competições europeias e por aí fora, se bem que é o último jogo que o Benfica tem antes de descansar. O Benfica perdeu apenas o primeiro jogo da temporada contra o Famalicão, de resto ainda não perdeu. Vai em 8 jogos a marcar golos. Temos uma vitória, 3 vitórias expressivas nos últimos 3 jogos, 3-0, 5-1 e 4-0. Temos o Benfica a vencer 1.27 e para mim, o que para mim é um modo que tem bastante valor e irei simples no dia de amanhã, é o Benfica a marcar nas duas partes a 1.73. É um Benfica goleador, é um Nacional que tem sofrido alguns golos, tem alguns problemas defensivos, e contra a equipa, por exemplo, do Sporting sofreu 6 golos, contra a equipa do Braga sofreu 3 golos. Portanto, acredito que o Benfica, se vier numa toada normal, que tem sido nestes últimos jogos, que o Nacional tem algumas dificuldades, até pode aqui acalmar aqui o primeiro golo, mas a partir daí, a partir do momento em que se terá de expor, a equipa do Benfica terá condições para fazer muito mais golos. E em relação ao último jogo, temos provavelmente aqui o jogo grande do dia aqui no Campeonato Português. Eu, em princípio, não vou conseguir ver este jogo. Estamos a falar de um Futebol Clube do Porto contra o Sporting de Braga. Porto a 1.58, Braga a 5.65, over 1.5, 1.20, over 2.5, 1.64. Ambas marcam 71. É verdade que esta equipa do Porto ainda não me conseguiu convencer. O que eu quero dizer com isto? É verdade que a equipa do Porto tem marcado muitos golos, tem vencido jogos, mas é uma equipa, para mim,
ainda intermitente, ou seja, tivemos excelentes momentos no jogo contra o Arouca com 10, a jogar contra 10, mas a primeira parte foi muito complicada. O Arouca fez um excelente jogo, foi um jogo muito duro para a equipa do Porto. Veio daquela derrota na Noruega, no Bodø, onde fez um jogo horrível, mas antes desse jogo fez um bom jogo em Guimarães, apesar de ter sido mais a segunda parte do que a primeira. E no último jogo de todos, recuando agora muito menos, ao Porto no Dragão contra o Manchester, eu não vi o jogo, vi apenas o resumo, mas pelo que percebi foi um Porto a entrar com muitos problemas defensivos. Diogo Costa também não foi feliz no jogo. O United também tem muita capacidade individual, apesar de ser uma tragédia coletiva, e isso ajudou ao Manchester fazer os 2 golos, mas depois também ajudou ao Manchester levar com a remontada, e depois houve ali um balde de água fria do Porto, ou do Manchester ao Porto, aos adeptos e aos jogadores, com aquele gol do Maguire mesmo no fim, numa bola parada. Acredito aqui que o Porto possa querer dar uma resposta. Não desgosto do over 2,5, ainda assim, para mim, não inventava muito. A vitória do Porto a 1.58, para mim, tem... E que falhança do Bahia. Meu Deus do céu. Para mim 1.58 não inventava muito. Se vocês quiserem aqui uma aposta simples, para mim o que vale é o Porto a vencer e mais de 1,5 gol, ou seja, em Bet Builder dá uma odd de 1.85, e já vos digo que vai ser isso. Aliás, 1.86, já vos digo que vai ser isso, que vai ser partilhado no Telegram ainda hoje. Portanto, acredito que o Porto vença e acredito que pelo menos haja mais de 1 golo. Maltinha, por hoje é tudo. Já sabem, metam like no vídeo, comentem e subscrevam se gostam deste tipo de conteúdo. Já sabem também, e estão a ver tão pouquinhos comentários, vamos fazer aí giveaway de 50 euros nesta primeira... Eu não sei se é nesta primeira semana, se na segunda, que ainda não consegui perceber isso, mas também temos tão poucos comentários em relação a isso, que assim ainda me complicam mais a vida para tentar decidir. Comentem o que vocês quiserem, seja relacionado com apostas ou com futebol, e à frente do vosso comentário temos meia dúzia, temos uns 4 users provavelmente. À frente, comentem com o vosso user da Bet7, se vocês forem uma conta ativa e tiverem conta na Bet7 com o código Big Mac, comentem com isso e habilitam-se a ganhar todas as semanas 50 euros. Maltinha, muito obrigado a todos. Já sabem, craque das camisolas, hoje estamos vestidos aqui à Fóculo Porto. Craque das camisolas, os links estão na descrição, e também criem conta na Bet7 para se habilitarem aos giveaways, e porque também é a casa com o melhor cash out do mercado e Bet Builders, que são uma coisa muito bonita. Sigam também no Telegram. E já sabem, isto é tudo muito bonito, mas tenham muito juízo, porque dias como o de hoje, meios estranhos, pode ser o suficiente para vocês levarem. Imaginem que vocês levaram nas tromas até às 5h30, 6, e depois iam fazer os vossos all-ins e as vossas recuperações nestes jogos do Real Madrid e do Sporting, e as coisas não correram tão bem. O Sporting demorou muito a marcar o primeiro golo, a segunda parte do Real Madrid estava muito chata até o segundo golo do Vini, um golaço, já agora, e poderiam arruinar aí se calhar processos de meses e até de anos. Portanto, tenham sempre juízo nesse campo. Portanto, muito obrigado a todos e até ao próximo. Bom dia, boas apostas.